Olá, nesta videoaula a gente vai destacar a questão dos operadores aritméticos. Então, para isso, a gente vai usar aqui o ambiente, do nosso curso, o Replit. Então, durante todo o nosso curso a gente vai utilizar esse ambiente. Quando você entra e cria um novo REPL para Python, você vai ter esse ambiente que a gente falou numa aula anterior. E para essa brincadeira agora, a gente vai poder utilizar apenas essa área do console. Então, a gente não precisa da área de edição e nem mesmo da área de arquivos. Então, para a gente conseguir visualizar melhor a tela, vamos fazer um zoom aqui. Então, com relação aos operadores aritméticos, o que é importante a gente destacar? Então, se a gente tem, primeiro, antes dos operadores aritméticos, a gente tem as expressões aritméticas, né? As expressões aritméticas são formadas por operandos. Os operandos são valores numéricos, né? A gente pode associar esses valores numéricos a números inteiros, né, como a gente aprendeu na matemática, e a números reais, né, como 12,5 ou 3,14. Né. Então, os números inteiros no ambiente de programação a gente chama de inteiros, ou no inglês de integer. Os valores reais, a gente tem também no computador, né, uma aproximação desses valores reais, que a gente chama de ponto flutuante. Por que ponto flutuante? Porque em inglês a gente separa a parte decimal por ponto, né? Ao invés de vírgulas. Então, esses números reais você nunca deve escrever 1,5. 1,5 vocês vão aprender um pouco mais à frente que se trata de uma outra estrutura. Esse 1,5 não é um número, né, real. O número real deveria ser 1,5, que é a forma como em inglês a gente expressa um número real. Dito isso, a gente pode brincar com os operadores, né? Então, os operadores mais comuns e mais simples são os operadores de soma, né? Posso somar 1,5 mais 1,5, né? Vou ter 3,0. Eu posso somar 4 mais 8. E observe que quando eu somei 1,5 mais 1,5 deu 3, né? Mas não deu 3 um número inteiro, deu 3,0, que é o número que a gente na programação a gente chama de ponto flutuante, igual foi falado na videoaula anterior. Aqui é importante destacar que quando a gente tem operandos do tipo float, do tipo real, o resultado também é um float. Quando a gente soma dois operandos do tipo inteiro, o resultado também é um inteiro. Isso vale para soma, vale para multiplicação. Então, 14 vezes 2 é 28. 1,5 vezes 3 é 4,5. Ou 1,5 vezes 2 é 3,0. Ok? Isso vale também para a subtração, né? Então, 6 menos 8 vai ser menos 2, né? 8 menos 2 vai ser 6. Vou limpar aqui o que a gente escreveu até agora. Além da soma, subtração, multiplicação e subtração, o mesmo vale para o operador de exponenciação. Então, quando eu quero falar 2 elevado a 3. Aqui, vou dar uma reiniciada aqui. Já que a gente perdeu ali a comunicação. Então eu posso, por exemplo, 2 elevado a 3, né, que é 8. Então 2,0 elevado a 3,0 é 8,0. Então aqui a gente está falando da soma, da subtração, da multiplicação e da exponenciação. Quando eu estou trabalhando com divisão, por exemplo, 1 dividido por 2, eu tenho aqui dois operandos do tipo inteiro, né? E esse barra representa a divisão. Nesse caso, né, no Python 3, o resultado é 0,5.
o resultado é um valor float. 4 dividido por 2 vai ser 2.0. Então, esse símbolo, apenas uma barra, é uma divisão de números reais, de float. Ela sempre vai devolver um valor float. Não importa se ele tem parte fracionária ou não. Nesse caso, de 1 dividido por 2 deu 0.5. No caso de 4 dividido por 2 deu 2.0. Então, o resultado é sempre float. Quando eu quero fazer divisões entre inteiros e ter resposta inteira, eu tenho que usar o barra barra. Esse operador é o operador de divisão inteira. Então, 4 dividido por 2 é exatamente 2. E 1 dividido por 2, 1 barra barra, né? Usando a divisão inteira, 1 dividido por 2, que valor que vai dar? Como é a divisão inteira, vai dar 0. Não vai ser 0.5, vai ser 0. Então, no Python, a barra é uma divisão real, divisão que dá resultado float. Já no caso, a barra barra, né, ela é a divisão inteira. Sempre vai dar um valor inteiro. Né? Não importa se eu estou com valores do tipo float, ela sempre vai dar vai trabalhar com um valor inteiro. Né? Nesse caso aqui, ela resultou em 0.0, que é o valor float, mas ela se comportou como uma divisão inteira, não deu 0.5, né? Entendido? Então, essa divisão, essa diferença entre o operador divisão, né, e o operador de divisão inteira, ele sempre vai tornar um valor inteiro, sem parte fracionária. Então, essa é uma pequena diferença com relação ao que a gente está acostumado aí nas expressões matemáticas que vocês viram desde o primário. Um outro operador também que é diferente é o operador que retorna o resto de uma divisão. Então, por exemplo, no caso eu tenho valor 10. 10, 10. Se eu dividir 10 por 3, a divisão inteira vai dar 3. Só que 3 vezes 3 é 9, né? Então, o resto de uma divisão inteira, que a gente usa esse símbolo percent, ela vai retornar esse resto, qual você estivesse fazendo a divisão, relembrando lá do primário, do ensino fundamental, né, aquele algoritmo que a gente usava para... Se vocês sabem que aquilo é um algoritmo, né? Então, quando a gente usava lá, pegava o número dividido por tal, 10 dividido por 3, a gente aprendia 3 vezes 3, 9. Aí sobrava 1. Esse sobra 1, esse resto, é o que a gente consegue através desse operador de resto da divisão. Esse operador ele é muito utilizado, por incrível que pareça, né? Porque na matemática, no dia a dia, a gente não utiliza ele. Porém, na computação, a gente trabalha muito com ele, a gente tem vários algoritmos que a gente utiliza esse operador. Vê mais um exemplo aqui, talvez, sei lá, 7, o resto da divisão entre 7 e 4. Né? Se eu pego 7 e divido por 4, 1 vezes 4 vai dar 4. Né? Qual que é o resto? O resto é 3, porque 2 vezes 4 já é 8. Né? Então, o resto da divisão entre 7 e 4 é 3. E há algo que talvez possa não ser tão óbvio, né? Qual que seria o resto da divisão entre 5 e 7? Se eu pensar, se eu divido 5 por 7, se eu faço uma divisão real, vai dar um número 0 alguma coisa, né? Então, 0.7. Se eu faço a divisão inteira, ele vai dar 0. Então, 5 dividido por 7, se eu só posso retornar o valor inteiro, sem parte fracionária, 5 dividido por 7 é 0. E o resto da divisão? Então, o resto da divisão é exatamente o 5. Porque se eu dividir 5 por 7, deu 0, 0 vezes 7 é 0, sobra quanto? Sobra 5. E aí a gente pode até guardar essa regra, né? Se eu tenho um valor, igual a gente aprende na matemática, x e y. Se o x é menor do que y, o resultado sempre vai ser x. Não importa qual número, né? Então, se eu tenho lá 456, o resto da divisão com 500.
vai dar 456. Então, se o primeiro número é menor, vai ser sempre esse número. Entre A e B, se A é menor do que B, o resultado sempre vai ser A. Então, esses são os operadores aritméticos que a gente vai trabalhar. E assim a gente termina este vídeo. Até o próximo vídeo.